Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta, professor Emerson, para trabalhar língua portuguesa com vocês que estão aí na primeira série. Claro que antes de nós iniciarmos a aula, vou dar aquele recado que eu sei que vocês já sabem, mas não custa reforçar. Não deixem de entrar no Class, fazer a atividade que ali está postada, para além de você ter mais conhecimento, também garantir a sua presença. Mas se você não tem acesso ao Class, está assistindo às nossas aulas pela TV ou mesmo pelo YouTube, peço novamente que entre em contato com a sua escola para que você saiba quais são as atividades que os professores estão enviando para vocês fazerem. Gosto sempre de lembrar que fazer a atividade é uma forma de você se autoavaliar, perceber se você realmente está entendendo aquilo que a gente está passando aqui para vocês no Aula Paraná. E se por um acaso você tiver alguma dúvida, tente entrar em contato com o seu professor, interaja ali com ele no Class, se você tem acesso ao Class, e se você não tem, entre em contato com a escola para ver como que a escola pode te ajudar nessas dúvidas, ok? Dado o recado, vamos aos nossos objetivos de hoje. Olha só, nós vamos dar continuidade à leitura de uma reportagem. Estão lembrados que na aula anterior nós começamos a fazer a leitura de uma reportagem que falava sobre as plataformas que passam séries e filmes? Hoje a gente vai continuar a fazer a leitura desta reportagem. Vamos também relembrar as características do gênero. É sempre importante a gente estar lembrando quais são as características, como que esse gênero é composto. Vamos reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de determinada palavra ou expressão e vamos também estabelecer relações lógicos discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções. Tudo isso nós vamos fazer hoje. Vamos lá. A reportagem se diferencia da notícia principalmente. A gente já falou bastante de reportagem, nós já falamos bastante de notícia, mas o que faz as duas serem tão diferentes, né? Principalmente, qual é essa diferença? Porque ambas são muito parecidas. Então, nós temos na letra A, porque tem outro suporte de circulação, porque é mais urgente, porque é mais aprofundada ou porque é mais pessoal. Conforme nós já conversamos, a reportagem, se vocês se lembram da aula passada, ela trouxe até ali um contexto meio histórico da criação dessas plataformas. Então, a gente sabe que a reportagem ela é mais aprofundada do que uma notícia. A notícia ela é mais rápida. Então, só para a gente lembrar, o título da nossa reportagem é Streaming, quebra paradigmas e faz diferença na indústria do entretenimento. Essa foi a reportagem que nós começamos a ler na aula passada e hoje nós vamos continuar. Mas antes, nós temos que relembrar. Claro que se a gente vai fazer uma continuação, é necessário que eu lembre aquilo que foi feito anteriormente. Por isso, a primeira atividade de vocês é marcar aí no caderno quais são, vocês podem fazer isso em tópicos, tá? Quais foram os assuntos principais da reportagem? Será que vocês lembram da aula anterior? Tentem marcar aí em tópicos os assuntos principais da reportagem. Eu vou dar um tempo para você fazer isso aí no seu caderno e eu já volto.
Então, deu tempo para vocês marcarem aí, lembrarem, ou será que vocês precisaram buscar alguma informação que você anotou no caderno? É sempre bom você fazer algumas anotações extras, não somente quando o professor está fazendo a solicitação. Por quê? Porque fica mais fácil até mesmo de vocês estudarem. Mas para ajudá-los, coloquei aqui os tópicos. Nós tínhamos que assistir a séries e filmes é um evento social. O autor da nossa reportagem lhe dizia isso. Assistir séries e filmes, um evento social. O serviço de streaming tem crescido no mundo todo. Então a gente já sabe o que é esse serviço de streaming e ele diz que tem crescido no mundo todo. A Netflix é mais antiga do que a gente pensava. Lembra que na aula anterior a gente falou sobre a Netflix, que ela começou sendo ali como uma locadora e somente depois que ela passou a transmitir os filmes pela internet? E o universo do entretenimento tem se renovado. Então, a cada tempo, segundo o nosso autor, a cada momento, esse universo de entretenimento ele está se renovando. E quando o autor diz que séries e filmes é um evento social, ele se remete tanto a essas séries e filmes que são transmitidas ali pela internet, como também séries e filmes transmitidas pela TV paga ou pela TV aberta, ok? Continuando. Tanto Netflix quanto Amazon Prime Video, continuarão a ser referência na indústria de streaming por anos a fio, se depender das forças normais do mercado. Mas fora do mainstream e da dominância dessas duas potências no mundo de transmissões, existem contrapartes que atendem a vários nichos e mercados que eram antes pouco explorados. Nossa outra atividade é para nós fazermos a leitura deste trecho e nós vamos pensar nos termos que estão escritos em inglês, esse estrangeirismo. Então, o autor traz o quê? Streaming e depois ele traz mainstream. Ao fazer uso desses termos, o que o locutor espera? Quando ele utiliza somente esses termos, aquela pessoa que escreveu a reportagem, o que ele espera da pessoa que está lendo? O que ele espera deste interlocutor? Eu vou dar um tempinho para você fazer a releitura deste trecho e escrever aí o que você imagina que esse interlocutor espera. Já volto.
Então, conseguiram imaginar aí o que esse locutor está esperando do interlocutor? Então vamos só reler, ó. Tanto Netflix quanto Amazon Prime Video continuarão a ser referência na indústria de streaming. Primeira vez que ele usa a palavra ali em inglês. Por anos a fio, se depender das forças normais do mercado. Mas fora do mainstream, então ele já usa uma outra palavra em inglês, e da dominância dessas duas potências no mundo de transmissões, existem contrapartes que atendem a vários nichos e mercados que eram antes pouco explorados. Percebam que o locutor está utilizando essas palavras em inglês com uma intenção. E a intenção é o quê? O locutor espera que o interlocutor tenha conhecimento sobre o assunto, porque ele não traz a tradução do que é stream ou do que é mainstream. Então, o que o locutor imagina? Que quem está fazendo a leitura desta reportagem tem uma noção do significado dessas palavras, do sentido que elas produzem ali no texto, ok? E claro que, ó, por qual outro termo podemos substituir as palavras em inglês? Já que existe no texto a palavra em inglês, será que tem uma palavra que se relaciona com a língua portuguesa, que poderia ser utilizada? Será que o autor poderia ter feito a opção de utilizar uma palavra em português ou teria que ser esta em inglês? Eu vou dar um tempinho para você pesquisar e eu já volto. Então, conseguiram pensar se outras palavras encaixariam ali no texto? Será que eu consigo substituir streaming? Será que eu consigo substituir mainstream? Trouxe para vocês para nós analisarmos. Olha, streaming, plataforma de áudio e vídeo. Vamos ver se dá certo isso no texto? Então vamos lá, ó. Tanto Netflix quanto Amazon Prime Video continuarão a ser referência na indústria de áudio e vídeo transmitidos pela internet. Será que faria sentido? Será que teria essa mesma ideia? E depois, por anos a fio, se depender das forças normais do mercado. Mas fora do mainstream, mainstream é o quê? O grande público. Então eu poderia colocar, mas fora do grande público e da dominância dessas duas potências no mundo de transmissões e assim por diante. Nós poderíamos fazer essas alterações, mas nós vamos voltar lá na questão anterior. Por que o locutor fez a opção de usar as palavras em inglês? Porque é claro que ele espera que quem está fazendo a leitura da reportagem tenha noção do que seja esse streaming e esse mainstream. Então são escolhas do locutor, escolhas do autor da reportagem. Continuando. Existem plataformas de streaming de vídeo que atendem a grupos específicos de clientela,
como a Crunchyroll, dedicada a filmes, séries e animes do Japão. E a Oldflix, que oferece filmes e séries antigos do Brasil, dos Estados Unidos e de outros cantos do mundo. Para além dos serviços ligados à indústria cinematográfica, podemos mencionar plataformas de streaming de música que dão a seus assinantes a possibilidade de ouvir músicas, álbuns na íntegra e também podcasts orientados a diferentes nichos. Então, lembram que lá no início nós começamos a falar das características da reportagem? Então, aqui nós temos uma clara característica da reportagem. Ele não está falando somente das plataformas de vídeo, né, que passam séries e filmes. O autor traz também outras informações, e informações que para algumas pessoas até sejam novas. E também traz a relação do streaming de músicas. Então, ele vai apresentando. Então, isso faz com que o texto de reportagem comece a ser mais aprofundado do que o texto de notícia, que era a nossa primeira pergunta lá do quiz. Estão lembrados? Mas vamos continuar. De acordo com o texto lido até o momento, então até que a gente leu agora, a qual público-alvo ele é direcionado? Por quê? Então, o autor escreveu esse texto. Mas qual é o público-alvo? Em quem será que ele pensou? E por que esse público-alvo? Vou dar um tempinho para você responder essa questão e eu já volto. E então, conseguiram pensar a respeito desse público-alvo? Lembrando que o público-alvo é o interlocutor. Quando a gente vai escrever um texto, é sempre importante a gente pensar em qual é o público-alvo que eu quero atingir. Por quê? Porque eu vou ali fazer uma linguagem diferente, dependendo do meu público. Eu posso utilizar palavras mais conhecidas ou menos conhecidas, tudo dependendo do meu público. Por isso que entender essa questão do público-alvo é muito importante, tanto na leitura como na nossa produção. Olha lá, o público-alvo são as pessoas que se interessam por tecnologia e entretenimento. O que nós vimos até agora? O autor da reportagem está trazendo coisas tanto da tecnologia como do mundo de entretenimento. Então, qual é esse público-alvo? As pessoas que se interessam por isso. Podemos afirmar isso porque o texto traz indicações de plataformas do mesmo gênero não tão conhecidas. Lembra que nós comentamos agora há pouco com vocês que ele traz mais aprofundado outras plataformas que não são conhecidas? Então, se a pessoa se interessa por tecnologia e entretenimento, ela acaba pesquisando sobre essas outras plataformas. Por isso, a importância de nós pensarmos nesse público-alvo, trazer coisas novas,
para esse público-alvo, que aparentemente até agora é uma das intenções dessa nossa reportagem. Continuando, outro bom exemplo de setor que vem fazendo uso produtivo da tecnologia de streaming é o de cassinos online, com plataformas oferecendo em seu catálogo de serviços e produtos a possibilidade de jogar em um cassino online ao vivo, reproduzindo por meio de combinação de tecnologias de streaming e de alta definição a atmosfera de cassinos físicos e oferecendo aos usuários uma experiência bastante imersiva. Neste momento, o que o autor faz? Ele traz já uma outra informação, mas tudo dentro do universo de tecnologia. E agora, nesse trecho, o autor limita ainda mais o público. Por quê? Então a gente sabe quem é o público-alvo. Aquele que gosta de tecnologia e de entretenimento. Mas nesse último trecho que nós lemos, o autor está fazendo o quê? Ele está limitando esse público leitor, né? Além de ser aquele que gosta de leitura, aquele que gosta de tecnologia e aquele que gosta de entretenimento, ok, mas agora ele está limitando um pouco mais. Eu vou dar um tempinho para você reler a parte e escrever aí por que esse público e qual seria talvez este público. Então, conseguiram pensar aí nessa limitação do público-alvo? Vamos reler o trecho? Olha lá. Outro bom exemplo de setor que vem fazendo um uso produtivo da tecnologia de streaming é o de cassinos online, com plataformas oferecendo em seu catálogo de serviços e produtos a possibilidade de jogar em um cassino online ao vivo, reproduzindo por meio de combinação de tecnologias de streaming e de alta definição a atmosfera de cassinos físicos e oferecendo aos usuários uma experiência bastante imersiva. Então, essa limitação do público-alvo, conseguiram localizar? Conseguiram localizar pelo texto? Porque nós temos ali indicação no texto dessa limitação. Olha o que eu trouxe para vocês. O autor faz referências a jogos online, o que não é permitido no Brasil. Então ele diz aqui, ó, cassinos, né? E depois cassinos físicos. Então ele cita o cassinos online e o cassinos físicos. Uma coisa que não é permitida no Brasil. Aliás, os jogos, né, em si acabam não sendo permitidos no Brasil. Aí alguns ainda são liberados a partir dos seus 18 anos. Então nós temos, por isso, uma limitação ainda maior do público-alvo. E continuando, ele traz: outro exemplo a ser mencionado é que também segue nessa linha,
que também segue nessa linha, é o Stadia, serviço de streaming de videogames da Google, que permite acesso a vários jogos sem precisar que eles sejam instalados na máquina. Conseguem perceber a construção do texto desta reportagem? Ele começa falando daquilo que acaba sendo comum a grande parte das pessoas, que é assistir séries e filmes. E depois o autor ele vai refinando tudo isso. E agora, neste último trecho, ele já mostra o quê? Mostra uma parte que interessa às pessoas que gostam de jogos online, citando ali um outro serviço e ainda dizendo que não precisa ser instalado nos computadores. Então, ele vai refinando cada vez mais essa reportagem. Ele começa de algo mais comum, que seria o entretenimento, séries e filmes, documentários e outros, e ele vai refinando, passando pelos jogos. Continuando, com uma conexão à internet de qualidade, é possível acessar estes serviços tanto em PCs quanto em celulares. De fato, a internet via 4G, em alguns casos, já é rápida e estável o bastante para transmissão ao vivo em algumas plataformas, incluindo aí as lives realizadas via YouTube, Twitch e o Facebook. Então, ele vai trazer mais essa informação. Só que, localize no texto uma restrição ainda maior. Lembra? Nós começamos a falar o quê? Que ele começou o texto de uma forma maior, ele foi diminuindo esse texto, ele foi restringindo este público-alvo, e neste último trecho que nós lemos, ele faz uma restrição ainda maior a este público. Eu vou dar um tempinho para você localizar essa informação de restrição e eu já volto. Então, conseguiram localizar essa restrição maior? Vamos reler o trecho? Porque
Lembre-se, toda vez que aparecer para vocês relerem o trecho, é importante que vocês realmente releiam esse trecho, não fiquem tentando somente buscar na memória. Então vamos lá. Com uma conexão à internet de qualidade, é possível acessar estes serviços tanto em PCs quanto em celulares. De fato, a internet via 4G, em alguns casos, já é rápida e estável o bastante para a transmissão ao vivo em algumas plataformas, incluindo aí as lives realizadas via YouTube, Twitch e Facebook. E agora, como será que o autor traz essa restrição maior? Olha como ele apresenta. Com uma conexão à internet de qualidade. Então, nós vamos pensar assim. Ele começou o texto falando de algo mais comum, né? Algo mais abrangente. Assistir séries e filmes. Quando ele começa a falar de assistir a séries e filmes, ele trata não somente dessas, né? Dessas que são de plataformas. Ele trata também daquelas da TV aberta. O que isso foi acontecendo? Ele foi restringindo cada vez mais, depois ele restringiu para um público específico, que seria o público de jogos, só que agora ele traz uma restrição ainda maior, que para que você ter acesso a esse serviço, você precisa do quê? Uma conexão de qualidade. Então, não adianta só você ter a internet, você precisa da conexão de qualidade, porque vai ser chato se você estiver jogando ou assistindo alguma coisa e isso for travando ali no meio daquilo que você está fazendo, assistindo ou jogando. Então, ele restringe ainda mais. E nós sabemos que se nós fizermos aí um levantamento no Brasil, algumas regiões do país não têm ainda essa internet de boa qualidade para rodar todos esses filmes, séries e jogos, principalmente jogos que nós sabemos que alguns são bastante pesados para os videogames ou os computadores. E continuando, o setor está em constante evolução, não só no sentido tecnológico, mas também no desenvolvimento de forças para o mercado. Em breve, o streaming de jogos do Stadia contará com nomes de peso ao seu lado, como o projeto xCloud, da Microsoft, e o GeForce Now, da NVIDIA. Tudo isso indica que a evolução destes mercados continuará a acontecer a largos passos, com a expansão em escala dando o empurrão mais do que necessário para que as revoluções dentro da indústria aconteçam. Olha como o autor ele começa a encerrar esta reportagem, trazendo o que de informação para nós? Que isso não vai acabar aqui, do jeito que está. Que nós temos essas plataformas e está tudo bem, vai ser sempre assim. Não, que está sempre evoluindo e que novas coisas vão surgindo. E o autor traz, quando ele utiliza a acontecer a largos passos, uma ideia de que isso está indo muito rápido, está avançando rapidamente. Então, tudo isso a gente vê nessa reportagem. E continuando, seja Netflix, Stadia ou até o YouTube, o grande fio condutor do streaming e de sua crescente presença na vida do grande público é a tecnologia da informação. Sem a evolução dos componentes que fazem parte dos nossos computadores e celulares, além do aumento do acesso à internet de alta velocidade e qualidade, por meio da redução de seus preços, nada disso seria possível. Olha que interessante essa parte da característica da reportagem. Olha só, uma notícia, né, quando um repórter vai dar uma notícia, ele acaba não interferindo nessa notícia. Mas a reportagem, ela pode sim ter ali um elemento próprio do autor. E o autor, ele faz o quê? Ele até faz uma crítica de que nada disso, né, esse mundo maravilhoso da internet, dos filmes, das séries e dos jogos, será possível se não melhorar os serviços. E quando ele fala serviços, ele não está falando somente do serviço de internet. Ele está se referindo também ao maquinário mesmo, ao celular, ao computador ou mesmo à TV, que seja. Então, ele faz essa crítica, ele traz essa crítica para a reportagem. Então, isso é uma parte bem específica ali do autor, quando ele diz, sem a evolução dos componentes que fazem parte
dos nossos computadores e celulares, além do aumento do acesso à internet, por meio da redução de seus preços, nada disso seria possível. Ou seja, precisa melhorar ainda muita coisa para que tudo isso seja possível. Tudo isso na visão do nosso autor. Continuando, mas um outro fator que contribui e muito para a constante expansão do streaming é o perfil arrojado dos empresários do setor, que apostaram e ainda apostam em diversas iniciativas tidas como arriscadas pelo resto da indústria, principalmente no mundo do entretenimento, onde projetos nobres são muitas vezes negados por conta da percepção de serem investimentos de grande risco. É um grande refresco para o público ver uma atitude diametralmente oposta a esse costumeiro conservadorismo ser tomada. E depois, isso dá ao público a garantia de que esses riscos continuarão a ser enfrentados. Alguns deles podem não ter um final feliz, algo a que qualquer investimento está sujeito. Mas, o que derem certo, caso de obras de grande sucesso como Stranger Things e A Casa de Papel, representarão um ganho total para o empresário que financiou o projeto, quanto para o público que poderá aproveitar uma grande obra que se encontra fora da caixa, daquilo que a indústria do entretenimento vê como tradicional e funcional. Então, o autor está trazendo aí como tudo isso pode funcionar. Depois, nós temos que as funções da linguagem dizem respeito aos papéis que a linguagem cumpre enquanto instrumento de comunicação entre dois ou mais indivíduos. Então, nós temos aqui um esquema das linguagens, função referencial, função poética, função emotiva, função conativa, função fática e função metalinguística. Tudo isso nós vamos começar a conversar durante as nossas aulas sobre essas funções da linguagem. Por hoje, nós vimos que uma reportagem não precisa necessariamente estar ligada a uma notícia. A escolha de alguns termos e expressões revelam muito sobre as funções da linguagem. E assim como a linguagem, a tecnologia evolui constantemente. Deixo para vocês novamente o site pausadramática.com.br e o todamateria.com.br. Por hoje eu fico por aqui, espero vocês na próxima aula e até lá!